29 de novembro, dia de lembrar Marielle Franco na Câmara. Comissão externa cobrou a apuração do crime, enquanto sessão solene prestou homenagem na entrega do diploma Mulher Cidadã. Na Comissão de Direitos Humanos, uma preocupação que chegou com a campanha eleitoral: a violência motivada por intolerância política. E conheça o Ulisses, o robô virtual que a Câmara está lançando para melhorar a interação entre sociedade e legislativo. Comissão externa que acompanha as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes realizou audiência pública. O objetivo foi debater políticas para prevenir, combater e solucionar casos de violência que envolvem defensores de direitos humanos. As investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março deste ano, ainda estão sem solução. Mas representantes da sociedade e familiares das vítimas continuam a cobrar respostas das autoridades responsáveis. Essas perguntas que o deputado fez, nós estamos fazendo há quase 9 meses. E, no entanto, nós não temos ainda a resposta que nós, familiares de Marielle, sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, queremos ter, que é quem foi, quem mandou e por que assassinaram uma defensora dos direitos humanos. Queremos essa resposta para que esse crime não fique impune. Segundo a representante da Anistia Internacional Brasil, o assassinato de um defensor de direitos humanos precisa de reação mais firme do Estado. Não teve, de fato, pronunciamento enfático das altas autoridades falando que esse foi, sim, um crime grave, um crime que foi um atentado contra os direitos humanos e contra as instituições democráticas, porque a Marielle era uma vereadora eleita e que o Estado não aceitaria isso. Nesse sentido, a mensagem que passa é que o Estado aceita os ataques contra defensores de direitos humanos, ou que aceita os ataques a parlamentares eleitos, a vereadores eleitos. Então, é muito grave e a não solução do caso, assim como o silêncio das autoridades, abre uma porta, assim, de aumento da violência contra defensores de direitos humanos, contra lideranças e contra parlamentares eleitos. A Comissão Externa da Câmara, que acompanha as investigações, também trabalha para formular políticas públicas de proteção a defensores de direitos humanos e para que erros apontados na apuração dos fatos não se repitam. O representante do Instituto Sou da Paz propõe, por exemplo, um melhor controle de armas de fogo e de munições. A gente sabe que as armas, as munições que alvejaram, tanto Anderson como Marielle, foram munições desviadas da Polícia Federal, ou seja, são munições, balas que mataram essa vereadora e mataram essa motorista e que foram pagas pelo contribuinte, foram pagas por mim e por você. Isso é de uma gravidade imensa. São munições que têm um problema de rastreabilidade muito grande. Esse lote, aparentemente, ele tinha mais de 2 milhões de munições com o mesmo lote, contrário ao que determina a própria legislação. E isso torna a investigação do crime e a identificação dos culpados muito difícil. Então é necessário que o Exército Brasileiro faça o papel de fiscalizar essas munições e que a gente altere a legislação para que a gente consiga ter lotes menores, lotes marcados, identificados menores de projéteis para que a gente possa fazer uma investigação de melhor qualidade. O deputado Glauber Braga vai apresentar o relatório dos trabalhos da comissão em dezembro. A gente vive um momento de ampliação do estado de exceção, da violência bruta, né? A violência, ela com um sentido político de calar vozes que estão procurando fazer com que as suas atividades possam ser cumpridas na defesa de trabalhadores e defensores de direitos humanos, seja no exercício das suas atividades, e o nosso papel é não recuar.
E Marielle Franco foi uma das homenageadas na sessão solene para a entrega do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. A premiação destaca mulheres que contribuíram para o pleno exercício da cidadania e defesa dos direitos femininos. Marinete Silva recebeu o prêmio pela filha, a vereadora assassinada neste ano no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Marinete ocupou a tribuna para agradecer a homenagem e também para relembrar a breve trajetória de Marielle Franco. Ela fez a diferença, uma mulher de periferia, uma negra que vem da favela da Maré, né? Toda a nossa história começa ali. E nesse período, já desde muito cedo, ela já conseguia liderar. Esse empoderamento das mulheres, uma mulher, aquela negra que chegou naquele poder legitimamente, né? Chega com 46.500 votos no primeiro mandato. Então, é uma satisfação também, né? É que isso seja levado, que isso seja clamado a cada vez mais por justiça, que é o que a gente quer. A iniciativa de Mônica Espada e Souza, que há 2 anos criou o projeto Donas da Rua, em parceria com a ONU Mulher, também foi reconhecida. Mônica é filha do cartunista Maurício de Souza. Veio dela a inspiração para o pai criar a série de gibis mais famosa do Brasil, a Turma da Mônica. Meu pai, que colocou uma personagem feminina nos anos 60. Não sei se a maioria de vocês não sabe, mas a maioria dos personagens que existiam eram personagens masculinos. O Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Eu reconheço a importância das nossas histórias. A gente tem alfabetizado aí gerações e gerações de crianças. E as nossas histórias sempre é otimista, respeito, as diferenças. Temos personagens de todas as raças, gêneros, condições. A secretária nacional de Políticas para Mulheres, Andresa Colato, ressaltou a importância para a luta feminina dos 4 projetos de combate à violência contra a mulher aprovados pelos deputados nessa semana. Os parlamentares agravaram a pena de feminicídio, ampliaram medidas protetivas da Lei Maria da Penha, puniram o registro de intimidade sexual e autorizaram as mães e grávidas que estejam em prisão preventiva a passar para o regime domiciliar. Essas propostas aumentaram as penas pela violência contra a mulher, aumentaram as penas para os crimes de feminicídio. Nesse momento em que as mulheres, por mais que haja hoje a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ultrapassa as fronteiras brasileiras, sendo exemplo no mundo inteiro, o número crescente de feminicídios nos assusta e toma níveis epidêmicos. Carlota Pereira de Queiroz nasceu na cidade de São Paulo no século retrasado. Médica, escritora e pedagoga, foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal. Carlota participou ativamente dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em 1934 e 1935 e dedicou-se à defesa das mulheres e das crianças, em especial lutando pela ampliação do acesso das mulheres à educação. Esse prêmio ele escolhe, em geral, mulheres pioneiras, mulheres que têm essa marca da inovação, do pioneirismo nas suas histórias, nas suas carreiras profissionais e na sua vida. Então, é importante realçar essa característica desse prêmio, porque são diferenças, são mulheres que marcam diferença nas suas histórias e que marcam a diferença na vida das pessoas. E esta semana, outra discussão aqui na Câmara tratou de casos de violência em meio ao debate eleitoral. A Comissão de Direitos Humanos chamou especialistas para conversar sobre crimes motivados por intolerância política. Tiros, assassinato, facada. Expressões e imagens que não deveriam estar juntas, mas estão. A política virou espaço para alguma outra coisa: medo e ódio. A SaferNet, uma organização não governamental, traduziu esse conflito em números. A ONG coleta denúncias de crimes cometidos na internet. No primeiro turno das eleições, foram mais de 1.700 denúncias de apologia ou incitação de crimes contra a vida. No segundo turno, foram mais de 11 mil. Esse foi o debate na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Lá, a esperança de que o Congresso possa ser o porta-voz
da moderação necessária. Dessa casa é preciso partir iniciativas, posicionamentos, falas e ações no sentido de que a sociedade possa ser estimulada a entender que é necessário o diálogo, a entender que é necessário o respeito à diversidade enfim, a diferença que faz parte da nossa nação. Nós temos que superar essa noção de que há um nós e uns outros, que há alguém melhor e alguém pior. Eu acho que o diálogo é inevitável, eu acho que esse reconhecimento da igualdade ele é cada vez mais necessário. Ainda que a gente ache isso difícil. É importante, inclusive, a comissão até pegar essas audiências públicas para elaborar também pequenos cadernos, no sentido de fazer com que as pessoas que não leram possam ler e tomar consciência do que ocorre e não ficarem, ou seja, refém dessa intolerância e intolerância política que existe, infelizmente, hoje em nosso país. Há 10 anos, era aprovado na Câmara o projeto que criou políticas de cotas nas universidades. A Comissão de Legislação Participativa lembrou a data e comemorou. A lei de cotas reservou metade das vagas nas seleções para entrar nas universidades e cursos técnicos federais para estudantes vindos de escolas públicas. Desse total, foram destinados percentuais para alunos de baixa renda, para aqueles que se declaram pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em 20 de novembro de 2008, Dia da Consciência Negra. A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência para comemorar os 10 anos da votação. A aprovação da proposta pelo Senado e a sanção da lei ocorreram em 2012. Ela foi muito importante na inserção, não só dos negros, mas da população indígena e das pessoas mais humildes dentro da universidade. Para os povos indígenas, a lei de cotas trouxe mais visibilidade, a participação inclusiva dos povos indígenas na formação a nível acadêmico e para o conhecimento científico também, e trazer uma diversidade que aí estava meio invisível para a sociedade no país, no Brasil. Nós tínhamos aí nem 10% da participação dos negros nas universidades e nós dobramos isso. Então fomos para 20%. Isso mostrou que a lei abriu uma porta e criou muitas possibilidades para que os negros, com quem o Brasil tem uma dívida muito grande, uma dívida histórica, que esses negros pudessem ser inseridos no contexto das possibilidades de acessar o ensino superior. A Câmara lança uma ferramenta para aumentar a transparência e facilitar o acesso do cidadão ao processo legislativo. É o Ulisses, o novo sistema de inteligência artificial da Casa. Inteligência artificial é a adaptação de sistemas e programas de computador para funcionar como o cérebro humano. Ele processa e aprende com a informação acumulada para oferecer serviços e resolver problemas complexos. Essa sofisticada ferramenta está agora a serviço do processo legislativo. A Câmara está bem à frente de outros parlamentos em relação à transparência, à plataforma de atendimento ao cidadão. Mais ágeis, mais eficientes e mais precisos em relação a entregar essa informação para o parlamentar, para a área administrativa, para as assessorias da Casa e principalmente para o cidadão. Batizado com o nome do ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, o sistema de inteligência artificial da Casa consegue classificar uma lei, uma proposição e até mesmo notícias, criando categorias como saúde, segurança e educação, que facilitam a consulta ao processo legislativo pelo cidadão. O Ulisses está aprendendo a encontrar palavras-chave para aperfeiçoar as ferramentas de pesquisa e, em breve, conseguirá responder perguntas dos usuários e até traduzir textos em outras línguas. O objetivo é que o cidadão consiga pesquisar uma determinada palavra, um determinado tema, como, por exemplo, educação. Ele vai receber como resposta tudo o que a Câmara tem sobre isso, mas a gente vai poder mostrar para ele o que os Estados Unidos, o que a Alemanha, o que o Japão tem sobre esse assunto. Então ele vai ter condições de comparar o que o Brasil faz em relação ao tema que ele deseja consultar e o que os outros países fazem.
Esta edição termina aqui. Você fica com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante as atividades legislativas da semana. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. E amanhã você assiste às 8 da noite ao Revista da Câmara, com os fatos que movimentaram o Legislativo na semana que está terminando.